Fala conosco, Senhor. Fala através da Tua palavra. Que o Espírito Santo venha encher os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Abra em Atos, capítulo 11, verso 21 a 26. Atos, capítulo 11. Verso 21 a 26. Nós usamos a versão NVI aqui na nossa igreja. Diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Nós vamos falar sobre avivamento e o avivamento em Antioquia. Domingo passado falamos sobre o avivamento em Jerusalém. E vimos que a descida do Espírito Santo, chamada de Pentecoste, foi no contexto de uma festa chamada de Pentecoste. Então a descida não é a descida pentecostal. É que Pentecoste era a festa que havia, que trouxe várias pessoas naquela região. E esse fogo do Espírito, a descida do Espírito, produziu algo incrível. E aqui nós estamos no texto sobre a história de um povo, de um grupo de cristãos, que na verdade são os primeiros a serem denominados cristãos. Certa feita, quando perguntaram para Gandhi se ele acreditava no Cristo, Gandhi respondeu que no Cristo ele acredita, nos cristãos não. Gandhi então estava nos mostrando com a sua crença de que o cristianismo, como instituição onde os homens participam, tem uma falência. Mas não foi assim no início, quando tudo aconteceu aqui em Antioquia. A igreja de Jerusalém produziu líderes. Quando veio a perseguição sobre Jerusalém, os cristãos então foram dispersos por todo canto e foram descer e bater em Antioquia. E aqui onde nós nos encontramos, podemos nos tomar emprestado Atos capítulo 8, verso 4, onde nos dá a base disso, que diz que os que haviam sido dispersos pregaram a palavra por onde quer que fosse. A descida do Espírito produziu sede por Deus. E nesses dias eu postei nas redes sociais uma frase que, estudando sobre isso, me veio à mente, de que toda vez em que nós pregamos o Evangelho e as pessoas são convertidas, nós vemos Cristo nascer de novo no coração dessas vidas. Então, vocês vão perceber que os cristãos, os que amam a Deus, os que têm o
poder do Espírito Santo. Eles reproduzem isso na vida dos outros. Porque eles veem Cristo nascer no coração dos outros à medida que os outros vão entregando suas vidas a Cristo. Então, se você quiser ver Jesus Cristo novamente, pregue o Evangelho. Se você quiser ver Jesus se manifestar, anuncie o Evangelho. Leve as pessoas a ter um encontro com Cristo. Porque quando nós anunciamos, Deus se reproduz no coração das pessoas. Mas antes de avançarmos, eu quero ler com vocês agora todo o texto de Atos capítulo 11. Abre novamente a sua Bíblia em Atos capítulo 11 e você vai ver o contexto do que aconteceu aqui. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. E entrando na casa de um certo homem, ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos vocês e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Chegando ali, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio.
Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Esse relato é contado por Pedro. Aquele mesmo que havia andado com Cristo e que, segundo o texto que vocês leram, nunca entrou na sua boca algo impuro. O que nos leva de novo a perceber nas Escrituras que a descida do Espírito Santo vem sobre aqueles que já cumpriam a lei, sobre aqueles que já viviam sobre a lei, sobre aqueles que já eram religiosos e que já tinham algum contato com a fé. Só que essa fé agora que vem sobre o poder do Espírito Santo, ela não é mais domesticável, ela não é mais algo que possa ser encaixado doutrinariamente e dizer é assim ou é daquele jeito, Deus só pode agir assim, Deus não age de outro jeito. E Pedro tinha a nítida noção de que Deus estava encaixotado até quando ele tem um êxtase. E sobre o lençol tem alguns quadrúpedes e que Deus, através ou Jesus Cristo, melhor, diz, Pedro, mata e come. E Pedro diz, Senhor, aqui, nessa boca santa, abençoada, jamais entrou algo impuro. O que nos denota a ideia de que Pedro já era um homem correto. Mas não convertido. Religioso, mas não de fé. Seguia os preceitos de Deus, mas não ungido pelo Espírito Santo e pelo poder sobrenatural de Deus. Isso nos leva a crer que você pode ser um bom cristão, mas não alguém revestido do poder do Espírito Santo. O contexto mostra que a perseguição que veio sobre Jerusalém aconteceu por conta da morte de Estevão. Vocês conhecem o cenário. E quem era um dos protagonistas que estavam lá, plantados, dando alvará de licença para que matassem Estevão? Paulo. E quem Barnabé, que o texto que Pedro diz, cheio do Espírito Santo, vai buscar para que junto com ele ensine em Antioquia as verdades do Evangelho, que agora torna-se algo ungido pelo Espírito Santo? Paulo. Olha como Paulo faz parte já de um cenário incrível do poder do Espírito Santo de Deus. O mesmo que estava na morte de Estevão. E hoje pela manhã nós vimos sobre a soberania de Deus, como Deus governa todas as coisas. E agora você lendo esse texto percebe que Deus então estava por trás de toda a perseguição. E por isso que Estevão, olhando aos céus, disse, Pai, perdoa eles, perdoa, não lhe impute isso. E Pedro então expira o seu espírito de morte ali e coloca-se diante de Deus, crendo no sobrenatural de Deus. E a morte de Estevão serve de um grande avivamento. Agora eu quero levá-los a 3 coisas que nós aprendemos na igreja de Antioquia. Primeira coisa, está no verso 26. Foram pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Antioquia é a igreja, é o grupo de pessoas que traz identidade com Cristo. Antes disso, eles eram chamados do caminho. Quem é esse grupo que fala de Jesus? Os do caminho. Os seguidores do Nazareno. Os que seguem a Jesus. E basta te dizer que naquele tempo havia muitos que se diziam ser o Messias. Jesus não era o único. Então aqui em Antioquia, diz o texto que foi a primeira vez em que esse grupo foi reconhecido como cristãos, que no grego significa Christos, ungido, consagrado, separado. Então aqui, a primeira coisa que nós percebemos é que este grupo foi reconhecido como aqueles que andam exatamente como Cristo andou. E que eles reproduzem a partir deles mesmos aquilo que Jesus é. E
todo o povo que está com eles reconhece que eles são ungidos, que eles são consagrados, que eles são separados e que eles são os cristãos, os cristãos. Os discípulos são reconhecidos como aqueles que andam exatamente como Jesus andou. Romanos 8, verso 14. Paulo diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo não diz que nós somos filhos de Deus porque nós conhecemos de Gênesis a Apocalipse. Paulo não diz que nós somos reconhecidos como filhos de Deus porque nós memorizamos versículos bíblicos. Paulo diz que nós somos reconhecidos como filhos de Deus porque nós somos guiados, nós vivemos pelo Espírito Santo de Deus. Quanto tempo faz que você não mergulha e que você não estuda e que você não busca nas Escrituras a palavra Espírito Santo de Deus? Parece que na igreja presbiteriana falar do Espírito Santo de Deus é proibido. A igreja presbiteriana tem um problema com o Espírito Santo. E quem nos assiste talvez vá me dar algumas pancadas depois aí na internet. Mas é uma grande verdade você andar no meio presbiteriano e você perceber que parece que a palavra Espírito Santo ela está clonada, atrelada, simbolizada aos pentecostais. E Paulo então está dizendo aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele não diz todos os que são memorizadores das Escrituras são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Levantar de manhã, ler as Escrituras e dizer, Senhor, o que tu queres para a minha vida? E esperar o Espírito Santo falar. Gálatas capítulo 5, verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Sabe quem nos deu vida? O Espírito. Sabe quem tornou você cristão? O Espírito. E Paulo está dizendo em Gálatas, se nós vivemos pelo Espírito, nós andamos pelo Espírito. Se é Ele que nos vivificou, é com Ele que nós prestamos conta. Se é Ele que nos trouxe vida, é a Ele que nós prestamos obediência. Se Ele trouxe a vida de Cristo até nós, é sobre esta vida de Cristo no Espírito Santo que nós andamos. É com Ele que nós nos identificamos. Veja no texto que vocês leram de Atos, capítulo 11. Diz a Sagrada Escritura que Barnabé e Saulo ficaram 1 ano em Antioquia ensinando aqueles irmãos que tinham sede, que tinham fome. Provavelmente eles disseram, não nos abandone, não nos deixe, fique conosco, ande conosco. Nós queremos mergulhar nessa verdade, nesse conhecimento. Nós queremos aprender tudo aquilo que o Espírito tem feito por vocês, com vocês, através de vocês. Diga nós. E eles ficam ali 1 ano, andando na igreja de Antioquia com aquele povo, fazendo aquilo que Lucas, capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus Cristo diz que ele veio fazer. Em Lucas, Jesus Cristo na sinagoga, abre o rolo, acha em Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Era isso que Barnabé e Saulo ficaram fazendo 1 ano em Antioquia. Qualquer coisa que eu e você venhamos a fazer que não seja isso, não é a vontade do Espírito Santo de Deus. A Reforma Protestante, que ano passado comemoramos 500 anos, trouxe de volta este legado incrível
do Espírito está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Identificação com Cristo, a igreja de Antioquia tinha, porque eles andavam como Cristo andou. Eles pregavam como Cristo pregava. Eles viviam como Cristo vivia. Por isso, em Jeremias capítulo 1, você encontra em todas as escrituras, isso aconteceu com Moisés, aconteceu com todos os outros. E Jeremias, então, quando é chamado pelo Senhor para pregar, para fazer, para dizer, para anunciar, para representar Deus, ele disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E o Senhor, porém, lhe disse: então, Jeremias, eu vou procurar outro e vou buscar alguém mais formadinho, mais estudioso, mais conhecedor dos rolos, mais profundo nas escrituras. Eu vou procurar alguém. Eu me enganei, Jeremias, me desculpe, eu não me atentei que você era muito novo. Foi isso que o Senhor disse? O Senhor disse: não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor a Jeremias. A reforma protestante resgata isso. De que não é só o pastor que prega e anuncia, qualquer um. Qualquer um que é ungido pelo Espírito, que recebe o Espírito Santo, que é convertido por ele, tem o poder para anunciar. Não importa que seja um versículo só que você reproduza o ano inteiro. Pastor, só lembro de um versículo. Não importa. O que importa é a unção do Espírito. Se o Espírito Santo vai com poder, se o Espírito Santo está com você, qualquer versículo que você usar e anunciar será uma dunamis, será uma dinamite, será o poder de Deus. A questão não está em convencer as pessoas que elas precisam acreditar em Cristo. A questão está você andar com o Espírito Santo e ele fazer a obra que é dele, e não nossa, e não minha, e não sua. Quando a gente fala de avivamento, a gente provoca algumas coisas. Eu já estou esperando alguns fenômenos incontroláveis do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é controlável. Põe isso na tua cabeça. Nós não encaixotamos o Espírito. Jesus já havia dito isso no início. O vento sopra aonde e por onde ele quer. Sexta-feira eu estava, então, estudando tudo isso, preparando, meditando. E uma vizinha, um vizinho, eu estava ruim do estômago e do intestino. E queria fazer algumas visitas e consegui fazer no fim do dia. E eu estava em casa estudando. E alguém toca lá em casa. E a minha esposa me chama lá em cima na torre de vigia. E eu chego no portão e um menino, amigo do meu filho, dizendo: minha avó está chamando o senhor pode ir lá em casa orar pela minha mãe? E eu fui me aprontar, botar uma calça. E chegando naquela casa, encontrei uma mulher tomada por uma pressão espiritual. E ali me deram a informação de que desde os 7 anos de idade ela recebe uma tia já falecida que toma o seu corpo e faz com que ela cometa atos desconhecidos de si mesma. E logo aqui veio aquela voz dizendo: você está mexendo com algo mais profundo. Então te prepara, porque isso é só a ponta do iceberg. E eu disse: então vamos nessa, no poder do Espírito Santo. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Porque não é só o Espírito Santo que vai conosco e faz a obra. Satanás
quando a gente sai, Satanás se encarrega de fazer uma outra obra. E ali então eu pus a mão na cabeça daquela mulher e chamei esse espírito maligno que viesse e que saísse. E não é que ele apareceu, o miserável? E nós expulsamos no poder do Espírito Santo. Mas agora vem o trabalho de acompanhar, de assistir, de ir lá e de todo um trabalho de catequese, de administração mental, de fazer aquela mulher buscar o Espírito Santo. Mas no final da libertação eu fiz algo que eu aprendi e eu acho que é importante. Fazer a pessoa olhar nos seus olhos. E tirei os óculos e disse, olha aqui. Depois que eu chamei o nome dela, a primeira vez que eu chamei não era ela, veio a outra e veio. Aí depois ela foi liberta e veio a pessoa em si mesmo. E eu disse para ela que ela precisa reconhecer os seus pecados, porque uma vida com Cristo não combina com uma vida de pecado. E a segunda coisa que eu deixei bem claro é que o poder não é meu, o poder é do Espírito Santo. Porque eu não quero que Satanás fique propagando pela minha rua, pelos meus vizinhos, que ali há um homem poderoso. Não, ali é um homem que tem o Espírito Santo. E poderoso é o Espírito Santo e não eu. Nós não podemos fazer a obra de Deus e reproduzir idolatria. Nós não podemos ser usados pelo Espírito Santo e deixar uma sequela de idólatras. Nós precisamos conduzir as pessoas a Cristo e não a nós mesmos. Nós precisamos levar as pessoas a ter uma vida com o Senhor, quebradas, arrependidas dos seus pecados. Eu não sei mais quantos demônios vão aparecer, mas todos que aparecerem sairão no poder do Espírito Santo. E talvez apareça alguns aqui dentro. Porque quando o Espírito Santo vem com poder sobre uma igreja, sobre um povo, ele acende as luzes nas trevas e os ratos e as baratas que estavam escondidas saem e aparecem. E nós limpamos a casa para que o Espírito Santo possa usar. Eu estou esperando isso. Estou esperando que Deus cure pessoas, que Deus fortaleça pessoas, que Deus use pessoas, que o Espírito Santo venha com poder. Eu já posso ver, assim como o profeta lá adiante, uma pequena nuvem que está vindo, como se fosse uma onda se formando lá no meio do oceano. E quando chegar aqui, chegará um tsunami varrendo a todos nós, impactando a nossa vida. E você vai dizer, pastor, o que eu faço agora? O negócio está acontecendo. O Espírito Santo, ele não é encaixotável, ele não é acorrentado, ele é livre. Segunda coisa. Verso 26 também diz que eles foram chamados cristãos, mas umas palavrinhas antes diz que ensinaram a muitos em Antioquia. O avivamento em Antioquia trouxe desejo pela palavra de Deus. Eles estavam sedentos para descobrir qual que era a vontade de Deus. Eles estavam se perguntando sempre e ficaram um ano ali com Paulo e com Barnabé dizendo, explica-nos. Faz a relação, Paulo, da cruz e a circuncisão. Faz a relação da lei e a graça. Explica-nos. Nós queremos saber, nós queremos conhecer, nós temos sede da palavra. Diz o texto que eles ensinaram a muitos. Reproduziram a imagem de Cristo através do aprendizado de quem é Cristo. A cristologia. Jesus Cristo, o Messias ungido. Aquilo que ele havia ensinado a Paulo, transformado. Você pode ver Paulo dizendo assim, olha, eu estava certo de que o que eu fazia perseguindo era o mais certo a fazer. Irmãos de Antioquia, eu estava convicto de que vocês, a igreja, era um câncer, era um mal para o judaísmo. Eu, criado aos pés de Gamaliel, certo de que tudo que eu fazia, seguindo todos os mandamentos da lei, era exatamente aquilo que Deus queria de mim, até que quando eu estava indo para Damasco, para fechar mais uma das igrejas, para aniquilar, prender mais alguns de vocês, alguém me apareceu ao caminho de uma forma poderosa. Você imagina Paulo contando isso numa daquelas noites? Assim como várias vezes eu fui para o interior
com alguns pastores, e um dos pastores ficou até as 3h30 da manhã contando como Deus havia libertado ele das correntes satânicas, e não tinha sono, não tinha cansaço, e nós estávamos ali com os olhos fitos. Eu fico imaginando a cena de Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, só de olhar para ele já vinha a graça de Deus, e Paulo ali, que era aquele que todo mundo tinha medo, agora passava um ano com eles explicando a sua conversão, o impacto soberano, poderoso de Deus naquele caminho impressionante que foi o caminho de Damasco. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi e eu carrego isso comigo. Quem não quer compromisso sério com Jesus não estuda as Escrituras, isso está claro. É óbvio. Eu não estou dizendo que os melhores cristãos são aqueles que estudam as Escrituras. Porque agora, um pouquinho atrás, eu falei que a questão não é de conhecer de Gênesis a Apocalipse. Mas não dá para ser cristão sem conhecer de Gênesis a Apocalipse. E nós percebemos que uma pessoa, ela tem sede de Deus, quando em todos os estudos, em todos os movimentos de ensino bíblico, lá está ela. Em que na sua casa, aquilo que mais aguça o desejo por Deus é conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada nas Escrituras, neste livro. E na medida que nós lemos, o Espírito Santo nos ilumina e nos diz que aquilo é aquilo e que Deus quer aquilo de você. Estou certo de que falta de envolvimento com as Escrituras e de querer conhecer as Escrituras. Pastor, mas eu leio e não entendo. Mas você está presente nos estudos bíblicos que a igreja promove? Pastor, eu não tenho tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você recebe um convite para um evento do seu interesse, o que você faz com a sua agenda? Você põe aquele convite na agenda ou você diz para o convite que você tem interesse? Não tenho tempo. Se toda semana lhe vem aquilo que você gosta é uma festinha. Você gosta daquele salgadinho, você gosta daquele bolo, você gosta daquela turma, você gosta daquele pessoal. Você conhece cristão? Cristão, que todo final de semana tem uma festinha para ir, e as festinhas geralmente é no domingo. É incrível isso. Seus amigos todos fazem festa no domingo. E eles não sabem que você é cristão e que cristão se reúne no domingo. Pastor, mas eu tive que ir, né? Fazer o quê? Ele é muito meu amigo. Pois é, o Espírito Santo te chamou para o estudo bíblico de quinta-feira e você não colocou na agenda. Sabe por quê? Porque o estudo bíblico não é aquilo que aguça os seus desejos. O que aguça os seus desejos ainda é a vontade do mundo, os desejos da carne. Eu estou certo disso. George Whitefield, quando pregava, 20 mil pessoas corriam para ouvir George Whitefield. Porque essas 20 mil pessoas eram desesperadas para saber exatamente o que Deus queria para a vida delas. O Espírito Santo estava conduzindo 20 mil pessoas à visão de George Whitefield, para que ele pudesse explicar qual é a vontade de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Você marca isso na tua Bíblia. É um texto conhecido. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós aprendemos que isso é um problema da teologia, que numa das suas ciências teológicas existe uma matéria chamada hermenêutica. E também existe uma matéria que é aquela da pregação, como é que é o nome? Homilética. Não é omelete, é homilética. É como nós preparamos o sermão com introdução, 3 pontos, conclusão.
é uma ciência. Então nós denominamos isso de mensagem. E nós então não atribuímos que mensagem é toda vez que nós nos reunimos para ler as Escrituras e aprender das Escrituras. E não só isso que eu estou fazendo hoje aqui. A quinta-feira é a mensagem de Deus. Na escola dominical é a mensagem de Deus. No estudo bíblico caseiro é a mensagem de Deus. Então Paulo está dizendo, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então nós estamos sendo conduzidos às Escrituras, e Antioquia nos prova de que quanto mais nos mergulhamos na mensagem de Cristo, no aprendizado das Escrituras, no entendimento daquilo que Ele tem, mais nós crescemos. Já tinha aqui, minha irmã, obrigado. É bom sempre mais. Consequentemente, a fé vem por ouvir, e ouvir a mensagem. Quer crescer na fé? Ouça a mensagem. Ouça a mensagem. Leia a mensagem. Estude a mensagem. Mais fé será produzida no seu coração. Deixa eu só fazer uma inquisição, um questionamento melhor. Desculpa. Perceba como anda a sua fé. E faça uma relação com como anda a sua leitura bíblica. Certamente, os que estão desanimados na fé, os que não têm vindo ao culto, os que não têm participado dos estudos, pouco têm estudado a Bíblia em casa. Conversa fiada de gabinete pastoral, o crente dizer, mas pastor, eu estudo muito as Escrituras. Mentira. Se está fraco na fé, ou a Bíblia está mentindo, ou você está mentindo. E eu prefiro acreditar que é você que está mentindo e não as Escrituras. Então, quando o cristão chega para mim assim, pastor, eu não tenho ouvido porque eu estou eu estou desanimado com a nossa igreja. Sabe o que ele está dizendo? Que ele quer pirotecnia aqui no púlpito. Ele quer que eu dê cambalhotas, ele quer que eu cure pessoas, ele quer que eu fale em línguas, ele quer que eu faça um monte de coisas para aumentar a fé dele. Mas a Bíblia diz que a fé não vem por meio de sinais e prodígios. A fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem de Cristo. Quem está mentindo? É o cristão que está mentindo, é óbvio. Então você que nos assiste, que não tem vindo à igreja, que não tem ido à sua igreja, você está fraco na fé, sabe por quê? Porque você não lê a mensagem de Cristo. Terceira e última coisa. Verso 29 e 30 de Atos 11. Os discípulos, então, em Antioquia, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Terceira e última coisa que nós aprendemos com avivamento é que avivamento desemboca em generosidade, em cofres abertos, tirar o escorpião do bolso, contribuir segundo as nossas possibilidades. Porque o avivamento quebra com egoísmo. Quando o Espírito Santo vem com poder sobre a nossa vida, ele tira de nós a síndrome do umbigo, a avareza, o escorpião do bolso, e traz para a gente o entendimento que Deus proverá. Então a gente é dizimista, ofertante, e a gente abre o bolso, a gente contribui segundo as possibilidades, a gente investe em missões, a gente socorre o necessitado. Agora, você diz assim, mas pastor, o texto está dizendo segundo as possibilidades. E você vai entender que possibilidades nas Escrituras não tem a ver com recursos sobrando, porque Jesus chamou a atenção para os fariseus que deram da sobra. E chamou a atenção para a viúva que deu de tudo. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 8, para você entender então o que significa as possibilidades. 2 Coríntios 8, 1 e 2, Paulo diz, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia.
no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles contribuíram sendo pobres. Eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo. E eles passaram a ser, então, aqueles que acreditam que todos os recursos, todas as coisas que eles têm, são do Senhor. E voltam para o Senhor. Eles acreditavam, então, que a contribuição faz parte de gente tomada pelo Espírito Santo. Porque a contribuição que nós temos visto na igreja brasileira é uma contribuição ainda voltada para o próprio umbigo, porque o sujeito dá todos os recursos na igreja esperando ter todos os recursos de volta. Logo, o seu egoísmo, o seu egocentrismo, o seu umbigo do mundo não foi quebrado. Porque ele está dando o carro, ele está dando a casa, ele está dando as coisas, não para o campo missionário, não para os cristãos pobres, não para aqueles que necessitam, ele está dando para que ele volte tudo aquilo, para que ele fique 2 vezes, 3 vezes mais rico. E isso só me faz pensar, eu não tenho nenhuma dúvida, quem tem abençoado, se é verdade os testemunhos, é Satanás e não o próprio Deus, porque quando Deus abençoa, ele começa quebrando o meu egocentrismo e me colocando na cruz, e eu dou daquilo que tudo que eu tenho, porque se eu dou do que sobra, não agrada o Senhor. Não agradou a Jesus quando estava no templo dizendo, ó, todo mundo deu do que sobrou, mas essa viúva deu tudo o que tinha. Então nós entendemos, a partir desse texto e da vida de Jesus, que nós só damos quando o Espírito Santo toca no nosso coração, e não porque nós queremos de volta, porque ainda assim será uma obra satânica da carne de si mesmo, e não de Deus. O avivamento produz isso. Gente que contribui porque precisa contribuir e crê que é o Senhor quem vai prover, apesar da pobreza, apesar da necessidade, apesar também daquilo que precisa, ele entende que a obra de Deus é maior do que ele. Irmãos, os ricos nunca sustentaram o reino de Deus. Quem sustenta o reino de Deus são pessoas cheias do Espírito Santo. São pessoas que estão envolvidas com a obra e que amam isso e que querem ver Deus sendo reproduzido no coração de cada um deles. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, o que Paulo nos mostra aqui? Que até a questão de contribuir é uma obra do Espírito Santo. A gente contribui porque o Espírito Santo está sobre nós e ele trouxe esse poder sobre nós. Quero terminar, então, baseado nesses 3 pontos. Que o avivamento em Antioquia produziu os cristãos. Foram reconhecidos como cristãos, por quê? Concluindo, porque eram generosos, porque eram cheios da palavra de Deus e porque reproduziam a Cristo a partir das suas vidas. Assim, então, os moravianos, que foi um grande movimento de avivamento e missões, que eram pobres, que eram da Morávia, que começou com o conde de Zinzendorf, que quando foram para o Caribe buscar trabalho, presta atenção, os moravianos pobres, que foram até o Caribe buscar trabalho, uma condição de vida melhor, que foram como trabalhadores do navio, no meio dos negros, agradeceram a Deus a grande bênção de serem pobres
presta atenção, de estarem como trabalhadores no navio e não viajantes, para chegar ao Caribe em busca de trabalho, já foram trabalhando, porque entenderam que pelo avivamento da vida de oração que durou 100 anos, através do grande start com Conde Zinzendorf, esses moravianos, trabalhadores no navio, junto aos negros, escravos, acreditaram que esta condição foi dada por Deus para que eles pudessem estar junto aos negros, fazendo a eles ser reconhecido o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eles agradeceram por serem pobres, estarem trabalhando entre os negros, porque eles entenderam que Deus quis assim, porque eles foram os evangelistas entre os negros pobres no navio. Como é que você estaria numa condição dessa? Sem o Espírito Santo, eu vou dizer como é que você estaria. Você estaria reclamando, você estaria trabalhando de mau humor, você estaria reclamando da vida que você tem e com certeza você não estaria pregando o Evangelho, porque você teria naquela ocasião também aversão aos negros, como muita gente tinha. Agora, presta atenção como você vive no dia a dia quando as coisas não dão certo. O que você faz? Reclama. Sabe por quê? Porque te falta o poder do Espírito Santo. Quando você se queixa das coisas que têm acontecido e não agradece das coisas que Deus tem feito, sabe o que isso significa? Que te falta o poder do Espírito Santo. O grupo de Antioquia, no primeiro século, diz a história, a Bíblia não diz isso, que a igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja missionária, sustentou mais de 3.000 órfãos pelo caminho. Sabe por quê? Porque eles eram cristãos. Foram a primeira vez um grupo reconhecido como cristão. E sabe o que um cristão faz? Um cristão vive no poder do Espírito Santo. Um cristão contribui com missões. Um cristão estuda a palavra. E um cristão evangeliza porque ele quer ver outros cristãos nascerem de novo. E ele quer ver Cristo sendo reproduzido através das vidas adiante até os confins dos séculos. Isso é cristão. Isso é avivamento. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? E durante essa canção vamos contribuir. Vamos ofertar.